A temporada de 2017 marcou o retorno da Ferrari à disputa pelo título, algo que não ocorria desde 2012. A Ferrari havia investido muito e projetado um bom carro naquela campanha, mas 3 erros pontuais eliminaram qualquer chance de retornar ao topo. Os tifosi são conhecidos por serem implacáveis. A torcida é muito séria. Quando você joga bem, vira herói para eles. Mas se você faz mal, chovem críticas, questionam seu trabalho e começam a pedir a cabeça dos responsáveis. Vettel, entretanto, não quis criticar a falta de confiabilidade que prejudicou sua temporada de 2017. Preferia, na verdade, proteger sua equipe. Preferia os unidos, pois sabia que em 2018 teria nova chance de buscar a tão desejada coroa. E as coisas não pareciam tão ruins. Já haviam dado o passo que precisavam para voltar a lutar e se consideravam prontos para fazer com que em 2018 a Mercedes caísse de uma vez por todas. As hostilidades recomeçariam no circuito de Albert Park, na Austrália. Após uma pré-temporada onde Ferrari e Mercedes pareciam fortes, mas a Ferrari dava mais otimismo. E acreditavam na Itália que esta era a temporada para voltar ao topo? Mas na primeira classificação, a Mercedes mostrou sua força, com Lewis Hamilton conquistando uma pole position com folga. Uma 0,7 segundos para a Ferrari, um verdadeiro balde de água fria. Algo que impulsionou a confiança de Hamilton, que na coletiva após a classificação, decidiu se gabar sobre sua magnífica... Eu uso o mesmo modo do Q2 até o final do Q3, então não havia nenhum botão extra, não havia nenhum modo extra que eu acionei. O que você estava fazendo antes disso? O que você estava fazendo antes disso? Eu estava esperando para dar uma boa volta? Primeiro, tire esse sorriso do rosto. Com a pole position, Hamilton parecia dominar o Grande Prêmio à vontade. Após a largada, ele defendeu a primeira posição contra Vettel e Raikkonen, que o acompanhavam de perto em ritmo de corrida. Mas chegou com um ponto da corrida em que Raikkonen parecia uma ameaça maior que Vettel, já que este último estava 8 segundos atrás de seu rival. Diante desse cenário, decidiram parar Hamilton nos boxes na volta 19, para sua única parada do dia. Vettel ficaria na pista por mais tempo sem saber que a fada da sorte estava prestes a bater à sua porta. O piloto Romain Grosjean teve que estacionar o carro após parar nos boxes devido a uma roda mal colocada no monoposto. O abandono ficou em um local inconveniente, exigindo um safety car virtual para a remoção. E lembram quem ainda estava na pista após as paradas dos líderes? Exatamente, e suponho que também adivinharam quem entraria nos boxes com o safety car virtual. E ao se reintegrar à pista, Vettel largou na liderança do Grande Prêmio, surpreendendo Hamilton e a Mercedes, mas o britânico não estava disposto a ceder a vitória facilmente. E assim que o virtual saísse, ele atacaria novamente para tentar retomar a liderança. Enfim, Hamilton não conseguia se desprender nem ultrapassar seu adversário em um circuito desafiador. Os fantasmas do Grande Prêmio Australiano de 2017 ressurgiram em condições onde, por um pit stop, parecia que Hamilton não venceria. E chegou um ponto em que o ritmo acabou para a Mercedes e o sorriso seria apagado. Pois ao chegar à volta 58, Vettel conseguiu a vitória e levou para casa os primeiros 25 pontos do ano. Apesar da derrota, este primeiro Grande Prêmio mostrou que os alemães tinham o carro mais rápido e eram os grandes favoritos. Porém, a hipótese ficou em dúvida no Grande Prêmio seguinte, no Bahrein, onde a Ferrari venceu a Mercedes na classificação. Uma dobradinha da Ferrari, em uma pista onde sempre se saíram muito bem. Além disso, Hamilton teria que enfrentar uma penalização por trocar sua caixa de câmbio, sendo rebaixado do 4º para o 9º lugar. Hamilton parecia um pouco mais descartado na disputa. E teria que ser Bottas quem defenderia os alemães neste Grande Prêmio?
Hamilton, por sua vez, teria que lutar para se recuperar e alcançar o maior número possível de posições. Grande Prêmio do Bahrein sem problemas. Por enquanto, tudo bem. Vemos Hamilton se jogando para o centro. Fernando também atrás no centro. Tudo bem. Veja que aguenta Bottas não consegue ganhar a posição. Aqui, sim. Eles fazem o exterior. Bottas à frente de Kim e Bottas à frente do que vimos um hash pelo exterior. Pule atenção. Checo Pérez em contramão. E enquanto isso, subindo no carro de Lewis Hamilton, bandeira amarela no primeiro setor. E aos poucos começou a ultrapassar os carros que o separavam do pódio. Após ultrapassar, Pierre Gasly assumiu a quarta posição. Teria que esperar algum safety car ou alguma estratégia diferente que lhe permitisse se aproximar dos da Ferrari e ao seu companheiro? Enquanto isso, Bottas ameaçava a liderança de Sebastian Vettel. Depois das paradas dos líderes, Hamilton permaneceria na pista para atrasar Vettel e dar chance a Bottas de vencer. Mas ele não resistiria por muito tempo, e na volta 25 seria ultrapassado sem maiores problemas. Mas aos poucos a Ferrari começaria a sofrer. Isso por duas situações diferentes. A primeira foi um pit lane acidentado de Kimi Raikkonen, que causou sua desistência. E a segunda é que Vettel tentou fazer apenas uma parada. Bottas estava muito perto, pressionando forte, proporcionando uma emocionante batalha final entre Mercedes e Ferrari. No entanto, Vettel manteria a calma e seria o vencedor do Bahrein, ainda mais líder na tabela mundial de pilotos. O cenário previa uma batalha emocionante. A Mercedes havia cedido 2 vitórias e com a diferença de pontos que existia na tabela. Eles não queriam perder novamente para a Ferrari na quarta rodada. Mas novamente os ditadores do grande circo receberiam outro duro golpe. Uma pole position de Sebastian Vettel, meio segundo mais rápido que o tempo do melhor classificado da equipe, Valtteri Bottas. Dando a entender que o retorno melhor para 2018, eles falavam totalmente sério. Quanto mais pontos de diferença, melhor. E com isso em mente, a Ferrari buscaria esfregar na cara outra vitória de seu maior nêmesis. Vettel se alinha com Kimi, a encurrala, Hamilton ganha posições, pega o interior, Kimi tem problemas. Bottas colocou em segundo. Uma má saída de Raikkonen e ser bloqueado pelo seu companheiro permitiriam a Bottas avançar. Mas Hamilton estava particularmente mal posicionado na quinta colocação e com a ameaça de perder a posição contra Daniel Ricciardo. Mas logo a luta se estabilizaria. Lewis não parecia ter muitas chances de lutar pela vitória em condições normais. Bottas teria novamente a chance de mostrar sua garra pela Mercedes e buscar a vitória. E enquanto isso acontecia, os líderes mantinham uma distância relativamente próxima, por isso a estratégia era a chave. As flechas prateadas chamaram Bottas aos boxes na volta 20 para tentar um undercut contra Sebastian Vettel e tirar-lhe a liderança. Box. E uma volta mais tarde viria a parada do alemão. Mas ao se reintegrar à pista,
Mercedes e Bottas roubaram a carteira de Bente. Uma manobra estratégica crucial, pois agora o finlandês tinha tudo a seu favor para obter sua primeira vitória da temporada. Mas neste tabuleiro de xadrez, a Ferrari faria a próxima jogada. Pediriam a Raikkonen para bloquear Bottas na pista quando o alcançasse, dando chance a Sepp de atacá-lo. A volta 27 era a grande chance para Vettel, dependendo da movimentação de Kimi Raikkonen. Atenção aí para Kimi, que está atacando por fora. Vota, se prepara a parte Interior e... Agora já. Ela já ganhou a... Ela tem aí, vai acontecer, sim, bem perto. Continua se defendendo. Kimi não tem pneus para acompanhar o ritmo. O mais rápido. Kimi que continua, hein, sim. E veja como ele a deixou, hein. Como Sebastian entrou para que a batalha continue e quão perto Sebastian está. Cuidado na reta de trás, cuidado antes também, hein. Agora... Vem as curvas rápidas, que é muito difícil estar colado. Vettel não pôde aproveitar a oportunidade e teve que aceitar a situação. Bottas o tirava do alcance do Drag Reduction System e tornava ainda mais complicada a missão de recuperar a vitória deste grande prêmio. Mas na volta 30, um safety car foi acionado para limpar a pista, após uma colisão entre os pilotos da Toro Rosso, que deixou muitos destroços na pista. Uma corrida muito distinta se desenhava ali. Apesar de Vettel, Bottas, Lewis e Raikkonen não pararem novamente nos boxes, a dupla da Red Bull o fez. Com pneus novos, eles se tornariam uma ameaça para os pilotos à frente. Hamilton estava em terceiro, atrás de Vettel. Mas os três da frente teriam que resistir aos dois touros que vinham com vontade de chifrar. E acho que nunca foi tão bem dito. Em primeira instância, poderiam deixá-los para trás. Mas logo, os dois touros começaram a enlouquecer no asfalto. Verstappen estava ansioso para alcançar Hamilton, mas errou ao tentar ultrapassá-lo e cedeu a posição ao seu parceiro de equipe. Verstappen desperdiçou sua vez, e agora era a oportunidade de Ricciardo, que com mais paciência conseguiria ultrapassar o britânico. E ganha a posição de Hamilton e... Depois, Verstappen faria o mesmo. Hamilton cairia para a quinta posição. Mas agora, a ameaça dos touros passava para Sebastian Vettel, que também não conseguiria resistir a um Richard muito inteligente e agressivo. Mas quando Verstappen era o caçador e era a vez dele de tentar a manobra, as coisas deram uma volta de 180 graus. Eles estão muito ativos e rápidos. Bloqueio de Bottas. E Verstappen se mete e não cabe. Verstappen, você é... Nossa, o que Verstappen aprontou de novo? De onde ele se jogou, Verstappen pecou por ser extremamente otimista e em uma manobra incompreensível. Ele levou o terceiro lugar, que era justamente Sebastian Vettel, onde ele arruinou a corrida e onde Vettel teria que terminar aquele grande prêmio. Com o carro totalmente quebrado, Sebastian caiu para a sexta posição, mas gradualmente começou a perder posições uma após a outra, primeiro com Hülkenberg, depois com Fernando Alonso e onde, por milagre, Carlos Sainz não acabou ultrapassando-o. Ele terminou em oitavo, mas Hamilton só conseguiu o quarto lugar, não aproveitando ao máximo a oportunidade dada pelo strike de Verstappen. De fato, até este ponto, mostrava-se um Hamilton atípico, sem muito ritmo e sem muitas oportunidades. E onde em duas das três primeiras corridas do ano, seu companheiro o superou. Como nos anos anteriores, o circuito de rua de Baku deveria favorecer a Mercedes devido à potência do seu motor. Mas novamente seriam surpreendidos por um Vettel que roubara a pole de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Surpreendentemente, o alemão mostrou-se em excelente estado de espírito, buscando sua terceira vitória para ganhar terreno, entre ele e todos os seus perseguidores. Durante a maior parte da corrida, a Ferrari e seu piloto a controlaram. Na volta 32, a maioria entra nos boxes, mas Valtteri Bottas e Hamilton permanecem na pista por mais tempo. Um undercut que a Ferrari estabeleceu estava funcionando, pois quando os dois líderes parassem, este retomaria a liderança. O plano era que ele liderasse até o fim e conquistasse os 25 pontos pela vitória.
Um plano aparentemente sem falhas, com a única particularidade de que não levaram em conta o festival de mate seu companheiro de equipe, que Verstappen e Daniel Ricciardo haviam montado, que estavam lutando como se estivessem disputando o título de pilotos naquela corrida. Com tamanha agressividade, era questão de tempo até o pior acontecer. RC sim, ele poderá se aproximar de Max Mira. Olha, Verstappen, como vamos fazendo o tic-tac da reta. É Rio Grande do Sul para Daniel Ricciardo, que desta vez não vai pensar muito e vai tentar. Ele se joga de longe, engana-o pelo interior e exterior, se toca. Daniel Ricciardo leva consigo Max Verstappen. Drama na pista, tão. Tinha visto vir. Naquele momento, todos nós pudemos prever o futuro. Os dois homens da Red Bull se chocaram e o choque exigiu um carro de segurança. E Valtteri Bottas, que não havia parado, aproveitaria a neutralização e, ao se reintegrar, o Grande Prêmio do Azerbaijão tinha um novo candidato à vitória. Quando a corrida fosse retomada, restariam somente 4 voltas para o fim do Grande Prêmio. E Vettel queria a vitória. Ele teria poucas chances e muitos pilotos teriam desistido naquele momento. Mas ele decide ser agressivo e decide arruinar todas as suas oportunidades em um único movimento. Vettel tentou ultrapassá-los freando desde sua casa, mas a manobra deu errado. E só consegue perder posição para Hamilton e Raikkonen, destruindo seus pneus no processo. Ele jogou a corrida no lixo. Isso parecia um presente para a Mercedes, mas na verdade seria para Lewis Hamilton. Porque uma volta depois, Bottas furaria o pneu por tocar em destroços que estavam na pista. E Lewis Hamilton herdaria não somente a liderança, como também a vitória do Grande Prêmio. Contra um Bottas que, com aquele pneu esvaziando, também faria com que ele caísse na classificação. E contra um Vettel que ficaria em quarto, atrás de Sérgio Pérez e seu companheiro de equipe. Uma manobra mal feita resultou em grandes consequências. Porque Vettel perdeu a vitória, o pódio e até mesmo a liderança da tabela mundial de pilotos. Após um início de temporada alucinante, ocorreram os GPs da Espanha, Mônaco, Canadá e França, onde Vettel, Hamilton e outro piloto começaram a pontuar naquela temporada. Após o Grande Prêmio da França, no circuito de Paul Ricard, Hamilton liderava com 14 pontos de vantagem sobre Vettel. Enfrentávamos novamente a batalha de 2017, apesar do britânico e da Mercedes liderarem os campeonatos. A Ferrari traria um pacote de melhorias para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, esperando superar a Mercedes. Mas antes desse momento chave da temporada, os candidatos teriam que se enfrentar no Red Bull Ring. O circuito dos touros que presenciava novamente uma Mercedes fortalecida e com a necessidade de somar pontos. Diante da possibilidade de a Ferrari virar o Mundial, com o desempenho das novas melhorias que estavam chegando. No entanto, Sebastian Vettel também teria que enfrentar uma penalização na grade por bloquear Carlos Sainz na Q2. Apesar de terminar em terceiro, isso se transformaria em um 8º lugar, com os Mercedes nas primeiras posições. Com uma corrida tranquila, seria um passeio para os alemães. Mas já sabemos como funciona a Fórmula 1 e as coisas nem sempre saem como os times desejam. Hamilton aproveitou a má largada de Bottas e assumiu a liderança. A partir daí, começou a controlar o ritmo da corrida, não dando chances a praticamente ninguém. Mas o primeiro alerta veio na volta 14, quando Bottas abandonou a corrida por um problema de confiabilidade. Como dizem, se algo pode dar errado, pode piorar. E com a desistência de Valtteri Bottas, um carro de segurança virtual foi decretado para retirar o carro do finlandês. Um virtual que muitos pilotos aproveitariam para fazer seus pit stops, exceto a equipe da Mercedes e Lewis Hamilton, que permaneceriam na pista, decidindo não fazer sua parada naquele momento. Isso beneficiou a Mercedes, pois a Ferrari e a Red Bull realizaram suas paradas estrategicamente. E quando o britânico parasse em bandeira verde, perderia a posição.
Após a corrida ser reiniciada, Hamilton tentou ampliar a vantagem o máximo possível, mas só resistiu até a volta 26 antes de fazer sua respectiva parada nos boxes. E eventualmente tal prognóstico se cumpriu. Perdeu a posição para Verstappen e Raikkonen e sua liderança, que parecia garantir a vitória, transformou-se de repente em um terceiro lugar. Além disso, Vettel estava em quarto, logo atrás de Lewis Hamilton, que farejou sangue e estava pronto para atacar assim que tivesse oportunidade. Por algumas voltas, Hamilton manteve Vettel à distância. Na volta 39, Vettel vê a brecha e, sem hesitar, se lança para a posição de seu rival. Neste ponto, as coisas já estavam bastante ruins para Hamilton e companhia. Sofriam com os pneus e Vettel ganhou a posição na pista. A partir desse momento, só lhes restava minimizar os danos. Devido ao desgaste excessivo dos pneus, não seria possível obter um resultado melhor do que a quarta posição que já tinham. Até que na volta 64, o drama apareceria novamente no box da Mercedes. Por uma falha de pressão de combustível, a 7 voltas de finalizar aquele calvário, Hamilton teria que abandonar. Com o terceiro lugar de Vettel no Grande Prêmio, ele retomaria a liderança do Campeonato Mundial de Pilotos. Aproximava-se a data estabelecida no calendário para a grande atualização, com a qual a Ferrari poderia vencer a Mercedes. Silverstone sempre foi a casa dos alemães, desde que Hamilton é seu piloto. E onde, sem vacilar, vencem consecutivamente desde 2013. Mas desta vez temiam que a Ferrari os superasse com esse agressivo pacote de melhorias. Mas como eu disse no capítulo passado, em casa, Hamilton se supera e na classificação viriam a demonstrar seu ponto. Hamilton dava o primeiro golpe com uma pole position apertadíssima por menos de um décimo. Mas como visto em outros episódios de rivalidades lendárias, uma pole position não garante o melhor resultado no domingo. A Ferrari e Vettel sabiam que na casa de seu rival dariam tudo para conquistar a vitória. Da Grã-Bretanha, defende a pole. Lewis Hamilton, vamos como sábio britânico com todo o público. Vettel engoliria um Hamilton que saiu bastante lento. Se as coisas já pareciam ruins, logo ficariam muito piores. Raikkonen freou demais e colidiu com Lewis Hamilton, que viu todos os pilotos o ultrapassarem. E onde, se quisessem ao menos terminar no pódio, precisariam de um milagre. Com a colisão entre Raikkonen e Lewis Hamilton, Vettel precisava vencer para ampliar sua liderança antes do Grande Prêmio em casa no hóquei. Bottas, mais uma vez, seria o único a tentar parar o alemão, em um duelo apenas entre os dois por enquanto. Porque Raikkonen receberia uma penalidade de 10 segundos por causar uma colisão e Hamilton teria que se recuperar do fundo, e isso levaria bastante tempo. Mas como era de se esperar, começou a se recuperar tão rápido quanto podia, ultrapassando rivais um após o outro e tentando fazer esse milagre aparecer. Como esperado, Sebastian controlaria a corrida, evitando dar a Bottas chances de atacar com o Drag Reduction System. Portanto, a corrida na liderança se estabilizou bastante. Na volta 32, Marcus Ericsson sofreu um forte acidente, exigindo a entrada do safety car. A Ferrari aproveitou a neutralização para parar Vettel e Raikkonen e colocar pneus brancos em cada um. Mas a Mercedes decidiu não fazer o pit stop, confiando que seus pneus duros seriam suficientes para vencer a Ferrari. Vettel perderia a posição para Bottas e Raikkonen para Hamilton, deixando este último em terceiro e logo atrás de seu rival, mas com pneus em piores condições. No entanto, apesar da corrida ter sido reiniciada, esta foi breve, devido a que na mesma volta em que se foi, o safety car, Carlos Sainz e Romain Grosjean colidiriam em Copse, obrigando a aparição de outro safety car. Isso era benéfico para a Mercedes, pois evitaria o desgaste excessivo desses pneus. Mas Vettel desejava a vitória, e no momento em que o safety car saísse, ele iria buscar aniquilar o rival em casa. Durante as etapas iniciais, Bottas se defenderia bastante bem, mas teria que realizar a proeza de deter seus rivais por um período de 10 voltas.
E Vettel batia e batia buscando derrubar o finlandês que continuava sem ceder. Uma batalha gloriosa entre Ferrari e Mercedes, com Vettel e Bottas lutando pela liderança e com Hamilton e Raikkonen pelo último degrau do pódio. Até que chega a volta 47, Vettel vê uma oportunidade e se lança em um movimento a todo custo pela vitória. A 4 voltas do final, Bottas cedeu a liderança a um incansável Vettel, que não desistiu de buscar a ponta. E após isso, o finlandês desabaria e acabaria cedendo até a 4ª posição, atrás de Kimi Raikkonen. Hamilton também teve uma ótima corrida, recuperando até o 2º lugar. Mas Sepp conseguiu acertar em casa, onde mais dói, e saiu mais líder rumo ao grande prêmio de sua nação, o Grande Prêmio da Alemanha. E no pódio víamos duas caras totalmente diferentes. Um Vettel contente celebrando a vitória, mas um Lewis Hamilton que estava furioso. Ele se recuperou de forma épica, resistindo bem com seus pneus, mas ainda irritado com o incidente. Na primeira volta, onde não hesitou em apontar que se tratavam de táticas interessantes por parte da Ferrari. Vejo que quando você saiu do carro, ainda estava bem insatisfeito. Minha equipe fez um trabalho incrível neste fim de semana, com muito apoio. Obviamente, há muita pressão para todos nós. Táticas, eu diria, do lado deles. Não. Porém, Raikkonen assumiu a responsabilidade pelo erro, aceitou a punição e negou acusações de intencionalidade. E simplesmente dizendo que são coisas que podem acontecer nas corridas. Mas o dano já estava feito. E a Ferrari? Vettel viajou para a Alemanha, a casa do tetracampeão do mundo, com o objetivo de continuar ampliando sua liderança. Um grande prêmio onde eles manteriam um bom ritmo e a Mercedes seguiria com dificuldades. O vídeo a seguir mostra a classificação do Grande Prêmio alemão. E a quem estão vendo na tela? Lewis Hamilton, devido a outro problema de confiabilidade, não pôde continuar sua jornada e teve que se contentar em largar da 14ª posição. Aquele grande prêmio? E isso era doloroso para as flechas prateadas, mas ainda mais doloroso era ver como Vettel tirava a pole position de Valtteri Bottas. E em que posição largaria no domingo? A Ferrari e Vettel demonstravam satisfação, enquanto a Mercedes, frustração. Estávamos diante de um cavalino rampante com tudo para se tornar o grande líder nas últimas corridas do Mundial. Sem saber que após este grande prêmio, um desses dois contendores ao título nunca mais seria o mesmo. O banquete estava pronto para a Ferrari, pois seu principal rival havia falhado na classificação. Com a ajuda de Sebastian Vettel, tinham tudo para sair da Alemanha com uma boa vantagem. Hamilton, por sua vez, não queria se render. Ele sabia que poderia recuperar a corrida. Apenas uma frase gravada a fogo em sua consciência passava por sua mente. Conseguirei, porque sei que não é impossível. Apenas um sairia vencedor de Hockenheim. O circuito e o clima estavam prestes a nos dar uma corrida inesquecível. Deu certo. Sebastian Vettel fecha o caminho que vai para o lado direito. Valtteri Bottas tentando ganhar posição. Kimi também defendeu bem o ataque de... Matt largaria bem e manteria a liderança em sua terra, sem dar chances aos rivais. Hamilton foi mais cauteloso. Ele não largaria bem, mas logo com seu carro poderia começar a ultrapassá-los um por um. E justamente isso aconteceria. Em 4 voltas, ele alcançou a 10ª posição, enquanto Vettel liderava tranquilamente o Grande Prêmio. E para a volta 22, Hamilton já estava em 5º. Contudo, necessitaria de auxílio externo para chegar perto do pódio ou disputar a vitória. E essa ajuda externa viria na forma de chuva. Nas últimas 30 voltas, o céu escurecia gradualmente e a chance de ver água aumentava. Enquanto a maioria dos pilotos já havia feito sua parada nos boxes nesta volta, Hamilton era o único dos líderes que ainda não havia parado. E se a água chegasse? O britânico poderia fazer uma única parada estratégica e voltar a disputar a vitória ou o pódio.
mas as voltas passavam e a chuva não acabava de cair no circuito. Vendo que o céu não cooperava, Mercedes decidiria colocar seu piloto nos boxes no final da 43ª volta, para que ele montasse pneus ultra macios e recuperasse posições no final da corrida. Mas justo no momento em que sai dos boxes, a chuva havia chegado. Parecia que a Mercedes havia cometido um erro grave, mas na verdade não era bem assim. A pista estava muito escorregadia, mas não o suficiente para usar pneus intermediários. E nessas condições, quanto mais macio o seu pneu, é mais fácil mantê-lo em temperatura e não derrapar. Hamilton tinha essa vantagem sobre seus rivais, que começaram a sofrer muito. Acalmar-se, manter a calma e não entrar em pânico era essencial nesses momentos. Mas Lewis estava voando nessas condições, descontando muito tempo a todos os seus rivais e se tornando uma séria ameaça. Com o chão escorregadio e a chuva fraca, era evidente que todos sofriam nessas condições. Mas como eu disse, manter a calma era essencial. E na volta 52, um desses pilotos não entenderia e faria o mundo da Fórmula 1 entrar em choque, instantaneamente. Sim, mas bem, está girando. Vettel também está rodando muito bem, Vettel está rodando igual ao Hamilton, ou seja, estão se mostrando aqui também, demonstrando as mãos. Acidente! Vettel, acidente. sai da pista! Perdeu o controle e perdeu a corrida, minha nossa! Alguns se levantam para comemorar. As mãos na cabeça da Ferrari. Atenção! Para a confusão e a chuva, na curva 13 no estádio... Carro de segurança, aí carro de segurança. O líder do Grande Prêmio, que liderava com folga de 10 segundos, estava prestes a vencer a corrida em casa. Cometeu um grave erro que o deixava fora da corrida, um erro que, tenho certeza, o perseguirá por toda a vida. As condições eram difíceis e Vettel seria quem teria que pagar os pratos vermelhos. O pior é que seu erro forçou a saída do safety car, o que seria ótimo para Lewis Hamilton, pois todos os seus rivais entrariam nos boxes e ele ficaria na pista para assumir a liderança. Ele estava nas melhores condições, parecia com uma vitória de um grande prêmio que parecia perdido, mas ainda teria que resistir algumas voltas. O confronto de Bottas, que enxergou a vitória como possível. Bottas atacava com vontade. Porém, a Mercedes notou que se autorizassem o embate, poderiam sair sem pontos de um grande prêmio que já haviam assegurado. Então, eles ordenariam a Bottas que desistisse do ataque, sendo uma clara ordem da equipe para garantir o resultado obtido. E ao chegar na volta 67, ele conseguiu porque sabia que não era impossível. Lewis Hamilton ganhou a corrida da 14ª posição e com isso retomou a liderança da tabela mundial de pilotos na casa de seu grande rival. No entanto, Mercedes e Hamilton não estavam isentos de problemas, porque este último seria investigado pelos comissários de pista. Durante o safety car, ele recebeu uma ordem para entrar nos boxes, mas sua equipe depois pediu para não fazer isso, acabando por sair pela saída de emergência. Uma ação que violou o apêndice 50, capítulo 4, do Regulamento Esportivo da Federação Internacional de Automobilismo. Nenhum piloto pode cruzar a linha que separa a entrada do pit lane e a pista, exceto em casos de força maior. E onde tal investigação colocava em sério perigo sua vitória. No entanto, as sanções por essas ações podem variar desde uma repreensão até uma penalização de tempo. A Federação Internacional de Automobilismo decidiu apenas repreender o piloto, considerando que ele não colocou ninguém em perigo e a própria Mercedes aceitou a culpa pelo ocorrido. Ademais, consideraram o caótico contexto envolvendo a situação como um ponto favorável, conseguindo assim manter a vitória e com isso os valiosos 25 pontos correspondentes. Nas próximas duas corridas, Hamilton venceu na Hungria, mas Vettel respondeu com vitória na Bélgica. Apesar do erro cometido em seu grande prêmio de casa, a luta pelo título ainda era possível. E com a nova potência do motor e a rapidez do carro que tinham à disposição, mostrado no Grande Prêmio da Bélgica, enfrentavam o Grande Prêmio de Caça no Autódromo Internacional de Monza, com a confiança de encerrar definitivamente a escassez de vitórias da Ferrari em seu próprio território, e com isso perder muitos pontos na disputa pelo título. Com isso, a Ferrari conseguiria uma dobradinha na classificação. Mas seria Kimi Raikkonen quem conseguiria o melhor lugar para poder ver o semáforo no momento em que a corrida começar?
Diante da situação do campeonato, seria esperado que Vettel recebesse a liderança de seu companheiro de equipe durante a corrida. Mas o próprio alemão reconheceu à mídia que o finlandês poderia lutar pela vitória. E com uma Ferrari acesa diante do calor de seu público, eles estavam em busca urgente daquele 1-2 que precisavam. Mas não podiam subestimar a Mercedes, pois ela não entregaria a vitória de bandeja. De fato, Raikkonen se defenderia do ataque de seu companheiro de equipe, como Vettel o havia advertido anteriormente. Apesar do ataque, a Ferrari salvou a liderança após a variante do reticulado. Mas essa luta deixou a porta aberta para um Hamilton que atacaria Vettel com agressividade e onde o britânico não hesitaria em atacar. E onde os dois entrariam em paralelo na variante de La Joya. Dois carros dificilmente entram em Roya em paralelo. Hamilton ultrapassou Vettel espetacularmente, que se deu mal na manobra. Terminou trombado no fim do pelotão com a asa dianteira quebrada. E pelo rádio, recriminou seu rival por não ter deixado espaço na manobra. Apesar da investigação, os comissários decretaram que foi um incidente de corrida sem necessidade de sanções. E com Vettel eliminado, Hamilton só teria que se livrar de Raikkonen para tomar a liderança da corrida. Mas Kimi não cederia tão facilmente, e apesar de perder a posição para Hamilton em algum momento, ele a recuperaria imediatamente depois. Ferrari e Kimi não podiam deixar Hamilton ganhar esse grande prêmio de jeito nenhum. Vettel, por sua vez, precisaria recuperar o máximo de posições possível, ou reviver os flashbacks de 2017. Mas a corrida é longa e tudo pode acontecer. A Mercedes não queria que Hamilton se arriscasse desnecessariamente. Vendo a posição em que atualmente se encontrava neles e em que se encontrava Sebastian Vettel. Assim, ao invés de arriscar a posição na pista, executariam uma estratégia para fazer o cavalo dormir definitivamente em casa. Por que eles ameaçaram com o pit stop e a Ferrari, com medo de um undercut? Eles chamariam Kimi e Raikkonen para parar, e esse seria um erro gravíssimo que pagariam muito mais tarde, já que Hamilton não pararia imediatamente. Mas a Mercedes percebeu que se prolongassem a parada de seu piloto. No final da corrida, os pneus de Raikkonen cairiam e eles poderiam facilmente assumir a liderança. Portanto, chamariam Hamilton para parar. 8 voltas depois, caindo 4 segundos atrás de Raikkonen, mas para a volta 41. O britânico já estava no modo de ataque, determinado a superar Kimi Raikkonen, que se defendia como podia, tentando manter a vitória em casa da Ferrari. Até que Hamilton ativa o Hammer Time e se despede de Kimi Raikkonen, ultrapassando-o facilmente. A estratégia funcionou perfeitamente. Hamilton tomou a liderança e, na casa do rival, acertou-os com bastante força na carga. E após a queda da bandeira quadriculada, Hamilton vencia em território estrangeiro, vingava-se pelo ocorrido em Silverstone e caminhava para um novo título que cheirava a pentacampeonato mundial. O Mundial estava se tornando os pesadelos de 2017 tornados realidade. Mas aqui não haveria uma confiabilidade para culpar. Aqui, Vettel e Ferrari falhavam, mas ainda havia chance de recuperação. 17 pontos separavam os pilotos, e a Mercedes liderava o campeonato de construtores por somente 15 pontos. O campeonato não estava decidido? E Singapura era uma pista que historicamente sempre foi muito ruim para a Mercedes. Como no ano anterior, era uma excelente chance para a Ferrari recuperar pontos, se não repetissem os erros de 2017. Mas no fundo podia-se ouvir Lewis Hamilton dizendo não em minha maldita vigília. Em um circuito que historicamente era uma dor de cabeça para a Mercedes, Hamilton havia conquistado a pole position e Vettel só conseguiu terminar na terceira posição. E para pouco consolo do alemão, o britânico finalizaria a corrida sem dar opções a ninguém. E com essa vitória, ampliando a vantagem na tabela de pilotos até os 40 pontos.
O próximo grande prêmio seria no circuito da Rússia, onde passamos de um circuito problemático para a Mercedes, para um território dominado pelos alemães. O circuito de Sochi, onde a Mercedes não perdia desde 2014 e historicamente nunca havia sido derrotada. Um cenário desfavorável para a Ferrari, mas onde precisavam vencer, pois o tempo estava se esgotando. Com poucas balas restantes na câmara, era preciso aproveitá-las bem, ou o Mundial escaparia novamente. Como esperado, a Mercedes conquistou a pole position, enquanto a Ferrari e Vettel terminaram em terceiro lugar. Mas aqui isso não era particularmente ruim, porque justamente neste circuito de Sochi, a pole position é uma desvantagem e não uma vantagem. Isso devido à grande sucção que é concedida. Desde a caixa de saída até a curva número 1, então na saída qualquer coisa poderia acontecer. Mercedes bloqueou todas as tentativas de Vettel na corrida. Eles defenderam bem o 1-2, então a Ferrari precisaria de uma estratégia para buscar a vitória. Nas voltas iniciais da corrida, o Grande Prêmio estava estável. Bottas liderava o Grande Prêmio, seguido por Hamilton, enquanto Vettel não conseguia se aproximar tanto dos rivais. Na volta 12, a Mercedes começaria a movimentar a corrida ao parar Valtteri Bottas nos boxes, tentando se proteger de qualquer tentativa de undercut dos rivais. E uma volta após a parada de Valtteri Bottas, Ferrari chamaria Vettel aos boxes para um undercut em Hamilton, tentando tomar a segunda posição. Estratégia que funcionaria perfeitamente, porque quando ele parou uma volta depois, sairia justamente atrás do alemão. Mercedes perdeu a posição com seu piloto principal, Lewis, mas confiavam no bom ritmo para tentar recuperá-la na pista. Algumas voltas depois, Hamilton, colado em Vettel, tentou a ultrapassagem. Peter fechou o caminho na primeira tentativa. Mas Hamilton sai muito bem da curva número 1 e engole vivo o seu rival, com uma manobra louca por fora da curva rápida de Sochi. Uma manobra que foi mais do que uma simples ultrapassagem. Era um verdadeiro cheque para a Ferrari e para Sebastian Vettel. A partir deste ponto, os carros prateados dominariam a corrida. Mas os alemães queriam maximizar a colheita. Queriam encerrar o Mundial rapidamente. Ordenariam a Valtteri Bottas, que liderava, ceder sua posição a Lewis Hamilton para que este pontuasse mais que Sebastian Vettel. Algo que, a contragosto, Valtteri Bottas obedeceria. O movimento foi duramente criticado pelos fãs, pois consideravam desnecessário, já que Hamilton estava à frente de Vettel com boa vantagem no Campeonato Mundial de Pilotos. Contudo, a Mercedes justificou que era preciso para definir este campeonato o quanto antes. Com a vitória de Lewis Hamilton e o terceiro lugar de Sebastian Vettel, a liderança de Hamilton foi ampliada para 50 pontos. As coisas já pareciam ruins para a Ferrari e Vettel. Descontar 50 pontos em 5 corridas parecia impossível, mas a Ferrari não queria desistir. Mas já perceberam que este capítulo se chama A Autodestruição de um Tetracampeão do Mundo. E esse título não se refere apenas aos eventos na Alemanha e na Itália. A partir do Japão, Vettel destruiria as poucas oportunidades que ainda tinha. Parte dos barbos se perdeu? Sim, ele perdeu os barbos do... Vettel teve um contratempo ali, outro toque atrás, houve outro toque, acho que uma forçada, cuidado que se toca, Vettel se... Toca aí. Capota! Não pode ser, não pode ser. Cometeu um erro novamente. Aí o vemos. Algo estava acontecendo com ele ou dentro da cabeça dele?
Era incrível que em 8 corridas ele tivesse cometido 3 erros, impedindo-o de somar mais pontos que seus rivais. Era evidente que o alemão estava sob muita pressão. Até mesmo na Itália, os tifosi começaram a virar as costas para ele e culpá-lo pelo que ocorria em 2018. A imprensa italiana e até ex-membros da equipe estavam destruindo e apontando para ele. Como quando Luca di Montezemolo, ex-presidente da Ferrari, disse que Hamilton também teria vencido com esta Ferrari. E todo esse acúmulo de situações parece ter enfraquecido sua moral, destruiu sua confiança e com isso, aos poucos, começou a destruir suas opções ao título. No Grande Prêmio do México, Lewis Hamilton tinha 70 pontos de vantagem e precisava apenas terminar em 7º lugar, e o pentacampeonato seria dele. Vettel necessitaria de um milagre, mais do que nunca em sua carreira, para ser campeão. Ele precisava ganhar todas as corridas restantes e que Hamilton não somasse mais 5 pontos, nenhum segundo nem um 3º lugar seriam suficientes, ou ele vencia com Hamilton fora do top 7. Ou este 2017 e saindo. Da 4ª posição, com Lewis terceiro, a situação parecia complicada, mas tudo estava nas mãos do destino. E o Grande Prêmio do México poderia ser novamente o lugar da coroação do britânico. Hamilton faria uma ótima largada e ultrapassaria Ricciardo para se colocar em segundo e deixar seu rival para trás. Querendo evitar algo semelhante ao da temporada passada, Vettel conseguiu defender a 4ª posição. Restava-lhe apenas aguardar o milagre surgir no outrora conhecido autódromo de Magdalena Michuca. Durante a corrida, Max liderava confortavelmente e Vettel precisava ultrapassá-lo para manter vivo o sonho do título. Uma pequena esperança surgiu quando os pneus de Hamilton começaram a se desgastar excessivamente no asfalto. Vettel e Ferrari notaram isso e logo atacaram Lewis. E na 40ª volta, Vettel conseguiu ultrapassar e se livrar de Lewis Hamilton, mas ele nem estava na 1ª posição, nem Hamilton estava na 7ª. Porém, o Mercedes seguia perdendo posições, sendo ultrapassado por Daniel Ricciardo e Kimi Räikkönen. Mesmo assim, tendo recuado 3 posições, esse lugar bastava para ele ser campeão mundial. Então, por mais que Vettel tentasse prolongar a definição deste mundial, chegou num ponto onde praticamente era impossível. Entre os erros de confiabilidade, os erros estratégicos e a falta de desenvolvimento. Nas últimas corridas, eles entregaram novamente a vitória de um mundial de bandeja. Um mundial que, após Silverstone, dava a impressão de que a Ferrari lutaria até o fim. Mas, como em 2017, eles mesmos destruiriam todas as suas oportunidades. E Hamilton, após um início difícil e alguns percalços, estavam prestes a culminar em checkmate. Uma temporada onde foram incapazes de se render. O britânico tentou melhorar diariamente, sendo mentalmente forte o suficiente para superar o abandono da Áustria, o golpe de Silverstone e a classificação da Alemanha. E com o apoio de uma máquina de precisão como era a Mercedes, estava prestes a alcançar o marco que Sebastian Vettel estava prestes a perder. O ser pentacampeão mundial do Grande Circo? E ao chegar à volta 71, o México via o final do seu Grande Prêmio e a coroação de um novo 5 vezes campeão do mundo de Fórmula 1, de nome Lewis Hamilton. Vamos fazer algumas queimadas também. Eles têm um campeão mundial especial. A Ferrari chegou ao México sem grandes expectativas, mas a derrota foi dolorosa, assim como no ano anterior. Deixaram a coroa escapar contra o ditador do Grande Circo. Em suas mãos, tiveram a chance de derrubar este governo autoritário e serão responsáveis por suas próprias destruições. E a Mercedes deixou claro por que eles eram os reis desde o ano de 2014, porque nunca devemos considerá-los como mortos. E por quê? Apesar de a Ferrari poder ter tido o carro mais rápido em algum momento da temporada, conseguiram sair à frente para conquistar novamente ambas as coroas do mundo do Grande Circo.
A rivalidade entre Vettel e Hamilton teve um excelente desenvolvimento, mas infelizmente um péssimo final em termos de espetáculo. E isso só pode ser atribuído a um único lado, o vermelho. Porque durante ambas as temporadas houve confrontos divertidos e batalhas eletrizantes, mas foram eles que em 2 ocasiões decepcionaram os milhões de fãs ao redor do mundo. Uma rivalidade que poderia ter sido histórica se a Ferrari e Vettel não tivessem falhado. Infelizmente, deste momento em diante, o caminho de ambos os contendores seria completamente distinto. Do lado de Lewis Hamilton, ele havia alcançado um marco que apenas Schumacher havia conseguido: igualar a Fangio com 5 títulos mundiais e vencer em 2019 e 2020. Não apenas superando em títulos a Juan Manuel Fangio, mas igualando o próprio Michael Schumacher e se tornando, estatisticamente falando, o piloto mais bem-sucedido da história da Fórmula 1. Quebrando recordes consecutivamente até a temporada de 2021, cuja história é completamente diferente. E enquanto o caminho de Lewis Hamilton foi uma luz constante, o de Vettel se tornaria cada vez mais escuro. Pois a partir de 2019, ele nunca mais disputaria um título mundial de Fórmula 1. Ele ainda enfrentaria Hamilton em algumas batalhas naquela temporada, mas sem chances de tirar sua coroa. Infelizmente, após a campanha de 2018, Vettel continuou cometendo erros consecutivos, alternando entre bons e maus momentos em diferentes grandes prêmios. Sua passagem pela Ferrari logo chegaria ao fim, sendo derrotado pelo companheiro de equipe Charles Leclerc em 2019. O mau relacionamento entre ele e Mattia Binotto levou ao término da relação antes mesmo do início de 2020 para 2021. Vettel venceu seu último grande prêmio em 2019. Depois de deixar a Ferrari, ele se juntou à Aston Martin, com a promessa de ser o líder de uma equipe que eventualmente lutaria por vitórias no futuro. Mas passou 2021 com um carro pouco competitivo. Em 2022, a história se repetiria, levando Vettel a anunciar sua aposentadoria da Fórmula 1 em junho da mesma temporada, encerrando trajetória na elite do automobilismo. E há uma rivalidade que começou no ano de 2010, uma rivalidade que significava o confronto direto esperado daqueles que chegaram à categoria em 2007. E que 10 anos depois nos presentearam com 2 mundiais emocionantes, com intensidade, ilusão e fazendo os fãs vibrarem. Uma rivalidade que poderíamos definir como o confronto esperado entre 2 grandes campeões, com um desenvolvimento totalmente surpreendente e incrível, mas um final que poderia ter sido 1000 vezes melhor. O que você achou dos duelos entre Sebastian Vettel e Lewis Hamilton? Durante não apenas as temporadas de 2017 e 2018, mas desde o início na Fórmula 1, o que você achou dessa rivalidade? E o que você achou dos confrontos que eles tiveram na pista? Deixem-me saber todas as suas opiniões na seção de comentários. Acreditem que ficarei encantado em ler cada um de vocês. Como já havia comentado, Rivalidades Lendárias está em sua fase final, apenas restam 2 capítulos e o próximo será lançado no próximo ano. Mas não se preocupe, novos projetos estão chegando que acredito que serão bons o suficiente para que você não sinta falta de Rivalidades Lendárias por muito tempo. Se você gostou deste vídeo, dê um like. Inscreva-se no canal, ative as notificações para novos vídeos e compartilhe com seus amigos. Convido-os a seguir nossas contas do Instagram e Twitter, com links na descrição do vídeo. E nos vemos no próximo capítulo de Rivalidades Lendárias da Fórmula 1. Obrigado por nos sintonizar e até logo. Obrigado. Obrigado por assistir ao vídeo.